Doutora Gabi, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Doutora Gabi vai nos dar dicas de saúde, né? Sempre que ela puder, eu quero que você esteja presente no programa Convívio para estar nos ajudando, não é verdade? Com certeza. Né? Com esse novo normal aí, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes, doutora, eu queria que você falasse sua formação, há quanto tempo médica? Certo. Bom, eu me formei em 2016, lá na Faculdade de Medicina de Marília, onde eu completei toda a minha formação em clínica médica, em endocrinologia, eu fiz as 2 residências, terminei o meu mestrado, né, que foram 2 anos lá, e em 2019 eu retornei para Jaú e aqui eu trabalho na Santa Casa, no Hospital Amaral Carvalho. Eu sou responsável pela parte de nutrologia do Hospital Amaral Carvalho, e na Santa Casa e no Amaral Carvalho eu trabalho nas 2 UTIs e tenho um consultório, onde a gente faz os atendimentos de clínica em endocrinologia, né, e atende a população aí esse contato. Então são várias áreas de atuação. E também hoje em dia eu trabalho na UnoOeste, eu sou docente da UnoOeste já há quase 2 anos, né? Então eu fico com os estudantes de medicina, fico com eles dentro do ambiente hospitalar, dou aulas nos ambulatórios, e agora eu estou aqui. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta. Como você consegue arrumar tempo para tudo isso? É uma organização, né? Organização, verdade. O importante é conseguir conciliar tudo isso, né? E fazer da melhor forma possível. Às vezes a gente tem que dar um passinho de cada vez, mas organização. Tudo caminha, tudo dá certo. E ela tá me fazendo me organizar, hein, pessoal, né? Tô indo, né? Com a doutora, eu falo assim que é uma pessoa maravilhosa. Doutora, fiz questão da gente começar as nossas dicas falando um pouquinho, né, desse novo normal após a pandemia. Porque a doutora foi uma pessoa que trabalhou muito, queria até parabenizar, né? Trabalhou demais nessa pandemia, cuidando, ainda trabalhou na UTI da área de Covid, não foi, doutora, né? Sim. No Amaral, na Santa Casa, conviveu muito com tudo isso, né? O que você fala assim para nós, né, que já passou por tudo isso? Como que você vê o novo normal? Eu acredito que esse novo normal vão ser pessoas com outros valores. Nós vamos começar a dar valores que às vezes passavam muito rápido, muito dispersava muito a questão da nossa família. Nós somos obrigados a olhar menos para o celular e olhar mais para as pessoas que estavam ao nosso redor. Então é uma revalorização. Nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo a cada dia, e isso faz parte dessa construção do indivíduo em si, nos seus valores, em dar valor para uma alimentação melhor, em dar valor para pequenos sinais, pequenas coisas, como fazer uma caminhada, estar com as pessoas queridas, né? Então, valorizar um momento de almoço, valorizar um momento em família, essa valorização é muito importante. Muitas pessoas perderam entes queridos, né? Algumas famílias foram desestruturadas, mas elas vão se reestruturar, elas vão se reerguer. E isso, a parte médica, a parte da psicologia, tem bastante trabalho aí pela frente. Então o trabalho foi árduo até agora, né? Mas a partir de agora ele vai continuar. Eu acredito que sendo mais, exigindo mais de nós profissionais para acolher essas pessoas e direcionar elas num caminho mais saudável, num caminho dando valor a esses novos valores e controlar, como sempre, os fatores de risco, como eu sempre falo, né? O Covid demonstrou muito essa fragilidade em nós. Essa fragilidade emocional, essa fragilidade de saúde, de corpo, de constituição. E agora nós vamos nos reestruturar. E o mundo está fazendo com que isso aconteça novamente, né? Doutora, né? A doutora disse assim
cuidar mais da saúde, né? O que nós poderíamos fazer no nosso dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida? Eu acredito que dando o valor que as coisas merecem, então dando o valor para as refeições, não pulando as refeições, tendo tempo para tomar o nosso café da manhã. Isso não necessariamente precisa ser alguma coisa cara, mas o tempo nos exige muito. Dar valor para sentar, para almoçar, comer com a família ou aproveitar aquele momento para que a gente possa dar o valor que as coisas têm, né? E aí a questão de saúde, tomar bastante água, principalmente agora que nós estamos num momento muito seco, com muito calor, então as pessoas precisam se hidratar, precisam ter a consciência de que é assim, a pandemia, graças a Deus, já está sob controle na nossa cidade. Nós não temos mais aquela realidade que nós tínhamos há um ano atrás, mas nós precisamos continuar com as nossas medidas de cuidado, lavando as mãos, coisas assim que às vezes a gente não dava tanta importância. Tanta importância, né? É verdade. Mas isso já se tornou um hábito. E exercício físico, doutora? Eu acredito assim, não podemos querer que os pacientes, que as pessoas, até que nós mesmos a gente queira tirar o tempo perdido. Mas assim, é um pouco de cada vez. Tornar com que isso seja alguma coisa prazerosa, alguma coisa que vale a pena fazer. Uma caminhada com o cachorro, uma caminhada com o esposo, com os filhos. Às vezes em volta do quarteirão, conhecer onde a gente mora. Às vezes ir numa academia, estar junto com pessoas que a gente gosta, que compartilham as mesmas ideias, os mesmos gostos que a gente compartilha. Então, exercitar não necessariamente a gente precisa fazer muita coisa simples. Às vezes dar uma caminhada, parar o carro um pouquinho mais longe, caminhar até o local que a gente vai, no supermercado. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai inserindo na nossa rotina e que isso acaba se tornando um hábito. Né? Doutora, e assim, as pessoas aí que não têm o costume de estar fazendo, não sei se a palavra seria um bio-check-up, exame todo mês, né, de prevenção, isso é muito importante? Eu acredito que isso é um dos pontos mais importantes que a gente tem que frisar. Por quê? Porque a gente fala muito assim, paciente que tem comorbidade. Mas como é que a gente vai saber se alguém tem uma comorbidade, se às vezes elas são silenciosas, se às vezes o paciente não sabe? Então, assim, preconiza-se que com uma alimentação saudável, que às vezes a gente sabe que não consegue mas assim, realize exames gerais, não necessariamente com grandes especialistas nisso, mas a coisas básicas. Que a gente investigue a glicemia sempre, que a gente faça uma aferição da pressão arterial, que a gente faça uma medida de alguns hormônios básicos da tireoide, que a gente faça uma dosagem das nossas vitaminas básicas, que às vezes com pequenas correções ou na alimentação ou com suplementos nós conseguimos dar qualidade de vida, porque essas doenças elas são subclínicas. Quando elas aparecem, elas estão com muitos sintomas já. Então, assim, essa triagem precoce, fazer com que o paciente se importe com a sua saúde. Antigamente a gente tinha aquela ideia de, não vou procurar médico a gente só procura quando a gente está doente. É verdade. Mas hoje em dia, com o acesso que a gente tem que procurar um médico para se prevenir. Para se prevenir. Isso, e para se conhecer. Porque se o paciente chega no hospital para a gente conhece a história dele, sabe que ele está tomando, fica muito mais fácil de compreender e lidar e continuar esse tratamento. Porque senão, de uma doença a gente ganha três, né? 3 descompensadas, mais uma outra doença. E a gente sabe que não existe só o Covid, né? Então, os infartos continuam acontecendo.
os AVCs continuam acontecendo, os acidentes continuam acontecendo e a gente precisa estar preparado para todos esses cenários, né? Então, esse check-up, né, que a gente falava antigamente é o próprio autocuidado, são as noções de autocuidado que a gente tem que ter. Doutora, você que conviveu muito, né, na pandemia, atendendo na UTI da Santa Casa, do Amaral Carvalho, a doutora percebeu que eram pessoas assim, mais sedentárias ou não tinha nada a ver? Sim. Eu acho que na medicina nada é nunca e nada é sempre, né? Verdade. Mas assim, uma grande maioria dos pacientes que se encontravam lá no estado de gravidade são pacientes assim, que tinham um grau de obesidade, que a gente sabe que é uma doença inflamatória, que compromete sistemicamente o indivíduo, pacientes com algum grau de comprometimento psicológico, de síndromes depressivas, hipertensos, diabéticos, então assim, lógico, tivemos pessoas fora da curva, né? Pessoas aí que eram atletas e acabou cometendo. A doença, infelizmente, ela não escolhe quem ela vai acometer e nem o momento que a gente vai pegar essa doença, mas a maioria dos pacientes, eles carregavam consigo essas comorbidades, É verdade, né? Que nem a doutora disse, essa doença aí, ela não, como que eu posso dizer, ela não escolheu ninguém. Ninguém, né? Não. É algo assim que ninguém pode falar, acontece isso, acontece aquilo, porque é tudo novo. É tudo novo. Eu acho que ainda continua, não é? Sim. Agora vocês como médica aprenderam a lidar com a situação, acho que melhor. Não foi mudando, não foi melhorando? Foi melhorando, a gente foi conhecendo. Eu falo, nós aprendemos a dirigir um carro andando. Então, assim, nós agora conseguimos um pouquinho do controle desse carro. Nós estamos caminhando numa estrada, mas esse carro não parou, não. Esse carro não parou? Não parou, mas assim, com a vacinação, com essas medidas que nós temos tomado, tem se tornado mais fácil. A realidade está se tornando um pouquinho mais simples de ser vivida. Que nem nós, né? Antes da vacinação, nós nem poderíamos estar fazendo uma entrevista mesmo à distância, sem máscara, né? Agora hoje, né, eu vejo que toda a TV já pode, o pessoal, a maioria, todo mundo vacinado, né? E eu queria também que você falasse para essas pessoas que às vezes são contra se vacinar, né? Nós sabemos ainda que tem muitas, eu sei, daqui de Jaú, muitas pessoas que ainda não tomaram a vacina. Doutora, é muito importante? Eu acho que a gente tem uma questão de crença e a gente precisa respeitar as crenças de cada um, né? Então, assim, o que a pessoa acredita e tem por raciocínio de vida, eu respeito muito, mas se tornando a realidade, o impacto que teve, se a gente tiver alguma coisa que facilite o nosso sistema imunológico de nos defender, olha a poliomielite, olham doenças, sarampo, nós tivemos um surto de sarampo, mas ele não levou tanta gente pela vacinação. Então, assim, negar as vacinas no momento que nós estamos, eu acredito que não seja o caminho correto. Acredito até que tenha muitos outros interesses por trás envolvidos nessa questão das vacinas, mas ajudar o nosso sistema imunológico, ajudar com que as nossas células se defendam de alguma coisa, é muito importante. A humanidade criou isso, desenvolveu, o ser humano chegou até aqui com essas tecnologias e nós não podemos negá-las. Nós temos que procurar avançar. Ainda temos um pouco tempo ainda para avaliar se tem efeito colateral, se não tem, qual que vão ser as consequências disso a muito longo prazo, mas a questão é que não dá para ficar esperando, não, 10 anos para que as vacinas sejam com menos efeitos colaterais. Acho que não dá para esperar. Agora nós temos que nos unir e nos juntar para que isso pare, essa disseminação pare, ou que os casos fiquem mais leves,
né, que os casos sejam, os pacientes sejam menos acometidos e tenham sintomas mais tratáveis, né? Porque nós sabemos, né, que quando começou a vacinação diminuiu, tanto é, né? Então é impossível falar que não está tendo o retorno que se esperava, não é verdade, doutora? E isso é uma realidade mundial, né? Nós não estamos falando em Brasil, nós estamos falando no mundo, né? Quanto dinheiro que não foi investido, não foi direcionado, a indústria farmacêutica focada nisso, né? Então, assim, nós não podemos negar que isso é um avanço da nossa ciência, é um avanço do conhecimento humano em preservar a vida, em fazer com que a gente vá para frente, que a gente caminhe, que a gente consiga evoluir, passar por esses períodos com as menores consequências possíveis. Então, realmente, né, doutora, nós estamos vendo que está melhorando e, se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. Sabemos que o novo normal não tem como ser mudado, né? Vai mudar muita coisa. Mas antes de terminarmos, eu queria assim que a doutora novamente, né, reforçasse quais seriam as dicas, né, para nós estarmos vivendo no novo normal. Não, com certeza. Isso é uma realidade e a realidade nós não temos como contestar. Mas assim, valorize um bom tempo de alimentação, valorize comer de forma mais saudável, tomar mais água, exercitar-se na medida do possível, tá? Na medida do seu possível, na medida do seu novo normal. Então, buscar ter um pouco buscar os nossos valores que estavam lá embutidos dentro da gente, que às vezes estavam esquecidos. Então, uma boa alimentação, atividade física, buscar prevenção dessas doenças crônicas, buscar atendimento precoce quando necessário, tá? Não nos automedicar em casa, então buscar atendimento médico, buscar um pouco de auxílio daqueles que sabem um pouquinho mais, que podem nos ajudar e acolher, a cada um de nós acolher o seu semelhante, porque está todo mundo aí numa fragilidade emocional, numa fragilidade física muito grande. Agora que as academias voltaram, que a gente pode voltar a, pelo menos, poder sair um pouco de casa com as medidas de segurança, mas tentar deixar a vida um pouquinho mais leve de ser vivida, leve em todos os sentidos. Ai, gente, por mim eu ficava aqui o dia todo, né? Porque ela transmite uma paz, assim, eu falo assim que o dom da medicina é uma bênção de Deus, né? Com certeza. E você sendo uma jauense, morando aqui em Jaú, né? Papai e mamãe aqui, que realmente, doutora, Deus abençoe esse seu dom maravilhoso, né? Eu nem vou falar para vocês no consultório, porque eu nem sei se tem, entendeu? Porque graças a Deus é uma médica assim, totalmente, né? Envolvida com aquilo que ama, né? Tenho certeza que papai e mamãe têm orgulho de você, porque realmente você transmite uma paz, né? E que bom, né? Uma médica dessa maneira. Que Deus te abençoe. E eu sei o quanto você abraçou a causa do Covid, né? Eu lembro que eu estive lá na UNOeste com você, né? E estava naquela pandemia ainda, você trabalhando dia e noite, não é verdade? Com aquela coragem, né? Com aquele ânimo. Que Deus te abençoe, viu, doutora? Eu falo isso do fundo do meu coração. Amém. E eu tenho certeza que nós somos o espelho, então que a gente consiga ser exemplo para as pessoas, transmitir essa, e não só o médico, eu acredito que olhar nos olhos, porque hoje em dia com as máscaras são os olhos que dizem. É verdade, é verdade. Olhar para o nosso semelhante, olhar na fila que a gente está esperando, fazer com que isso, que nós vejamos as pessoas como um outro ser humano. Então, eu acho que isso é o primordial. Todo esse momento, eu tentei ser só um ser humano, cuidando de outro
ser humano. Então, eu tinha um pouquinho mais de conhecimento das técnicas, mas sem Deus nada vai para frente. Então, se a gente conseguiu sobreviver até aqui, vamos continuar, porque agora tá mais fácil. É verdade. E ela vai voltar, ela me prometeu que vai voltar, né? Com certeza. Como endocrinologista, vai falar sobre dicas aí para estar ajudando os diabéticos em tudo, né? Então você tem que ficar ligadinho. Vai voltar, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço o convite e para mim sempre é um prazer estar aqui, estar podendo conversar, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar as pessoas no que eu posso. E a gente não pode resolver tudo, mas a prevenção ainda é o melhor remédio. É o melhor, né? Então fica para você a nossa dica de saúde com a nossa doutora Gabriela.